Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Nas últimas semanas, provavelmente você já ouviu alguma mensagem que começava assim: eu tenho uma mensagem para a igreja brasileira, compartilhe este vídeo ou este áudio com o máximo de pessoas possíveis, porque esta é uma mensagem para toda a igreja brasileira. Meus amados, eu não quero ser crítico demais. Eu só acho que talvez seja um pouquinho de presunção dizer que Deus me deu uma palavra que toda a igreja brasileira precisa ouvir. Agora, isso é contraditório, mas hoje eu tenho uma mensagem para a igreja brasileira. Mas eu queria que você ficasse até o final comigo para entender como é que eu posso questionar este tipo de mensagem que tem surgido aí, brotado aí pelas redes sociais, e ao mesmo tempo fazer uso desse mesmo tipo de argumento ou recurso. Você vai entender até o final. O texto que Deus traz em meu coração é um versículo que na verdade é uma mensagem que aparece em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 por algumas vezes, ou melhor, por 7 vezes. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, o texto nos mostra alguma coisa bem interessante. Ele começa: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Primeira coisa, é importante a gente ouvir. A gente às vezes gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A gente não aprende absolutamente nada com aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala é fruto daquilo que a gente sabe ou daquilo que a gente acha que sabe. Mas a gente aprende muito com aquilo que a gente pode ouvir. Então, primeira coisa importante, a gente precisa ouvir. Segunda coisa, o texto diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Às vezes a gente ouve, mas ouve muita coisa que não deveria. A gente dá valor, a gente inclina os nossos ouvidos para coisas que não têm importância. Há uma campanha já de muitos meses contra a Globo Lixo. E eu fico me perguntando por que também não existe uma campanha contra o Zap Lixo? Ou, para quem mora fora do Rio de Janeiro, e ao invés de falar Zap, fala Whats. Por que não existe uma campanha contra o Whats Lixo? Porque é tanta porcaria que é compartilhada pelas redes sociais. A gente investe tanto tempo vendo tanta coisa e ouvindo tanta coisa que não passa de fake news, que é uma campanha de difamação contra A, B, C, informações, mensagens que vêm com informações imprecisas que a gente não consegue saber se é verdade, se é mentira ou não. Então não se preocupe apenas com a Globo Lixo. Se preocupe também com o Zap Lixo. Terceira coisa importante. O texto diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que eu acho que João poderia, ao invés de trazer esta frase ao final de cada carta às 7 igrejas, ele poderia dizer isso só ao final. Então ele escreveria as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, e ao final então ele escreveria: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não, ele se propõe a colocar essa afirmação, esta orientação ao final de cada carta. E olha só que interessante, cada carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí, depois de trazer aquela mensagem específica para aquela igreja local, o texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, perceba que aquela era uma mensagem específica para cada igreja. É verdade que cada uma daquelas cartas poderiam servir de edificação para cada igreja local. Mas João é muito cuidadoso ao se preocupar em especificamente dizer ao final de cada carta
que havia sido escrita ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao mensageiro da igreja, para ao final de cada uma delas dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, eu aprendo aqui que há uma mensagem muito peculiar que Deus traz na vida, como direcionamento, como norte para cada igreja local, que vem através do seu próprio anjo, do seu pastor local. Então, meus amados, a gente está no momento em que a gente tem N possibilidades, inúmeras possibilidades de ouvir pastores pelas redes sociais. E eu vou dizer pastores que não estão como eu aí tentando chegar a 1000 inscritos. Pastores que têm 1 milhão de inscritos. Agora, eu vou dizer, por mais que eles falem melhor do que nós, preguem melhor do que nós, tem uma retórica melhor que a nossa, uma câmera melhor, um microfone melhor, um estúdio melhor do que o meu e do que o seu pastor, eles não são os seus pastores. Eles podem trazer uma mensagem relevante para a igreja brasileira, mas eu aprendo no livro de Apocalipse que existe uma mensagem peculiar que Deus traz ao anjo de uma igreja específica, que tem um conteúdo peculiar que fala as necessidades específicas daquela igreja local. Quando você está passando por problema, por adversidade, está com uma crise no casamento, eu pergunto para você, você procura o Hernan Dias Lopes? Você faz contato com o Silas Malafaia? Você manda um zap para Augustus Nicodemos? Eu imagino que não. Eu imagino que você também não liga para o Luiz Hermínio. Não, você liga para o seu pastor. Então, a mensagem que eu quero trazer para a igreja brasileira é: pare de dar tanta importância a mensagens trazidas à igreja brasileira e comece a valorizar um pouquinho mais a mensagem que o Senhor tem trago ao anjo da sua igreja, que é uma mensagem peculiar ao rebanho que foi confiado a ele. Valorize mais o seu pastor. Talvez ele cometa alguns errinhos de português, como eu também. Talvez ele faça lives simples, como as minhas também são simples, mas ele é o anjo que Deus estabeleceu para estar cuidando da sua vida, para estar direcionando o rebanho do qual você faz parte. Então, não que você deve desprezar estes grandes homens, estes grandes oradores, mas valorize mais o alimento específico que Deus traz para a vida do seu pastor e para abençoar a sua igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe.